Informação importante sobre o suposto interesse do Chelsea em Vitor Roque. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Vitor Roque, torcedor do Palmeiras. Esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Palmeiras com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sporting. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Tenho contado para vocês já há alguns dias que o volante do Botafogo será reforço do Palmeiras, mas o contrato ainda não foi assinado. O que está pegando? Formação nova dá conta de que os representantes do Marlon estão cobrando 10% do valor total do negócio. Só para lembrar, quando o Marlon era jogador do Botafogo, 90% dos direitos pertenciam ao clube, 10% ao jogador e a seus representantes. Se a operação foi fechada em 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais, o Botafogo fica com 90% e 10% são do atleta e de seus representantes. O Botafogo não quer pagar esses 3 milhões e meio de reais. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou com uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem. Mas o Palmeiras foi avisado que o Al Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance do Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante. A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. O Palmeiras negocia o lateral direito Gilberto com o Atlético Paranaense. Jogador que é tratado como um fenômeno na base, mas sempre muito discreto quando o assunto é futebol profissional. A verdade é que o Abel Ferreira nunca morreu de amores pelo jogador, até por isso o Palmeiras está o negociando.
O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Chegando com bastidores da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras, na tarde do dia 25 de dezembro, Natal, Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Estava tudo encaminhado, era questão de tempo. Mas para o Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas, tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. E foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês, salário no Botafogo de 600 mil mensais, contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Também assegurou que o clube não tem problemas para o pagamento do transfer ban relacionado ao Atlanta United. O Botafogo foi condenado a uma quitação de mais de 114 milhões de reais pela compra do Thiago Almada junto ao Atlanta United. O time americano não recebeu qualquer centavo e fez essa cobrança na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar. Ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante: Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora. O Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. Fala, palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo.
Muito obrigado aí pela presença. Peço a vocês aí o like de vocês para dar aquela força pro canal, tá? Pro canal continuar crescendo. Muito obrigado a todos mesmo. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês, tá? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem não conhece esse canal e ainda não se inscreveu, deixo aqui o meu convite para você estar se inscrevendo e ativando o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia você ser avisado pelo YouTube. E esse canal aqui traz notícia todos os dias do Palmeiras para você ficar por dentro de tudo que acontece dentro do clube. Então é importante você ser inscrito e ativar no sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade para deixar opinião no espaço de comentário do canal, é muito importante a participação de vocês, tá? Esse canal aqui é para vocês, então muito obrigado pela presença e pela participação de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente já vem correndo e joga aqui no canal para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.